Eu não vejo hoje, como sempre vi, a mulher negra, o negro, o pobre como coitado. Vejo sim uma pessoa que precisa de oportunidade, que é o que nós precisamos, de oportunidade para mostrar a nossa capacidade. Eu sou filha e neta de lavadeiras. Minha mãe, Dileia, minha avó, Helena, que sempre trabalharam e acreditaram, através do trabalho lavando roupas, que elas poderiam dar uma educação a mim e ao meu irmão. Esse projeto, que toda Maria é mulher, que é um projeto muito grande, inclusive é um projeto de uma casa de caridade, onde é um projeto de uma espiritualidade. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela é graduada em comunicação social, ela é bacharel em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, a UniBH. Ela é especialista em história e culturas políticas e também em marketing político, opinião pública e comportamento eleitoral pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E ela também é pré-candidata a deputada federal. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com Edneia Fátima da Cunha, ou como muitos a conhecem, Fátima Cunha. Ocolofé, Fátima. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Que maravilha. Obrigado pela presença aqui no Minas Negras, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? Vamos lá. A temática da comunidade negra na ocupação de seus espaços, garantidos pela Constituição brasileira, está cada vez mais em voga. Caso você seja eleita deputada federal, quais seriam suas propostas de governo para o incentivo pelo aumento de corpos negros na Câmara dos Deputados? Bom, o que eu penso primeiro, existe uma lei 10.639, de 2003, que ela está engavetada, que é a obrigatoriedade do ensino da cultura afro nas escolas. Então, eu gostaria de rever realmente essa lei, porque eu acho fundamental nas escolas, pelas conversas que eu tenho com mães, com os alunos, as crianças negras realmente elas ainda sofrem muita discriminação. O negro é visto como um ser comum, eles não têm uma visão do negro dentro de um estudo da cultura, o negro sempre é visto como serviçal. Inclusive, hoje, a gente vê relatos aí de professoras que sofrem com esse preconceito perante as diretoras, as crianças que ficam marginalizadas pelo cabelo, sofrem bullying por todo sentido. Então, o que eu penso que a educação é fundamental, não só dentro das escolas, mas também dentro dos lares, das famílias, porque as mães têm que levar para o filho, criança, negro, que ele não é um pobre coitado. Na nossa Constituição rege, somos todos iguais. Nós sabemos que isso é uma mentira, que existe essa separação. Então, eu penso a trabalhar essa lei, mas trabalhar de verdade dentro das escolas, dentro dos lares, criar instituições que elevem a informação, a cultura do negro. Eu acho que as famílias precisam disso. Minha avó usava um ditado que ela falava o seguinte: toda segunda-feira, levanta, porque hoje é dia de branco. Quer dizer o quê? O negro tem que trabalhar, o branco pode descansar. Então, como ainda eu não conheço como que é o andamento lá em cima na Câmara, a minha primeira ideia é resgatar essa lei, buscar apoio na educação, que a nossa educação é muito falha, buscar esse apoio e trocar esse projeto. Perfeito. Falando ainda sobre a Lei 10.639, né, de 2003, nós fizemos aqui
um afroseminário em novembro de 2021, e um dos Hum. temas do nosso seminário era sobre a Lei 10.639. Até convido a senhora para ir lá depois na nossa plataforma e assistir a esse episódio. Tudo bem? Pode ser Tudo, com certeza. interessante. Me interessa muito, me interessa muito. Maravilha. Fátima, como é que foi a sua trajetória desde o início, né? E quais os motivos te levaram até a vida política atual? Bom, eu sou filha e neta de lavadeiras. Minha mãe, Dileia, minha avó, Helena, que sempre trabalharam e acreditaram, através do trabalho lavando roupas, que elas poderiam dar uma educação a mim e ao meu irmão. E, com isso, minha avó, ela sempre lavou muitas roupas para políticos na época. Minha avó gostava da política. Então, ela sempre me levava para ir nos comícios. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Por que um sempre batia no ombro do outro e cochichava no ouvido? Aquilo era uma coisa que me intrigava. E sempre, em alguma determinada época, eles me chamavam como criança para ajudar a ensacar mantimentos para fazer doações. E aí eu cresci com aquilo, minha avó sempre incentivando ao estudo, estude, porque a única coisa que ninguém vai te tomar é o seu conhecimento. E assim eu fui galgando o caminho tanto do social quanto dos meus estudos. Não foram fáceis, porque antes eu fui viajar, eu fui conhecer o Brasil através de carona e conheci muito a vida das pessoas, o sofrimento, a falta de água no Nordeste, a miséria, né, em pessoa. E quando tive minha filha, eu falei que a minha filha teria uma vida melhor do que a minha. Então eu comecei a trabalhar muito. Hoje, minha filha, graças a Deus, ela teve estudo, ela é advogada, ela é mestre em Direito do Trabalho. E depois que eu formei minha filha, eu falei, agora eu vou terminar meus estudos, porque eu só tinha até o que chama hoje de ensino fundamental. Então eu comecei a estudar, mas sempre gostei da política. Eu fiz comunicação social, né, relações públicas, depois jornalismo, e do jornalismo eu fui estudar História e Culturas Políticas, passei para Ciências Políticas, não me graduei como mestre em Ciências Políticas, porque na época eu já trabalhava na prefeitura, trabalhei com liberdade assistida, várias coisas, e minha chefe um dia falou comigo, olha, você tem que decidir, você tem um cargo aqui, ou você estuda ou você trabalha. E o mestrado na Federal ou é de manhã ou à tarde. Como eu sempre estive à frente da minha família, eu tive que abandonar, na época de apresentar a minha dissertação, para trabalhar. Aí eu resolvi fazer especialização, né, em marketing político, depois fui fazer consultoria política pela Becop em São Paulo, trabalhei 15 anos dentro da prefeitura, tive vários cargos, e geralmente sempre voltado ao social. Coordenei um grupo chamado Núcleo de Mobilização Social dentro dos aglomerados. Eu buscava as necessidades daquele povo na área da saúde, para o secretário de saúde poder, né, interferir nessa área. Depois fui convidada para trabalhar com o deputado João Leite, que eu trabalhei praticamente 5 anos, e sempre estudando, sempre buscando realmente a política. Depois fui trabalhar em Contagem como assessora do secretário de saúde, trabalhava dentro das unidades, visitando as unidades, vendo como que era a necessidade do povo, se o povo realmente, a população era bem recebida, como que estava o tratamento. Saí de lá após a campanha agora de 2020, né? E fui trabalhar como instrutora de capacitação política do PSD de BH, onde eu falo que eu não era capacitadora política, mas sim capacitava mulheres para a vida, que eu sempre trabalhei com mulheres, acreditando, valorizando, mostrando para a mulher o seu verdadeiro valor, que a mulher tem valor, mas às vezes, dependendo da dificuldade que ela tem na vida, ela abandona aquilo e vai trabalhar de qualquer coisa para levar o sustento para a sua família. Bom, o que me levou a decidir ser uma candidata? Sentada um dia numa roda com várias mulheres, todas mulheres com
sobrenome, o que a classe social de Minas sempre, né, rege, eu falei uma coisa, dei minha opinião, que todos também tinham dado, todo mundo concordou com a minha opinião, e uma das pessoas virou para mim e falou que eu não poderia falar assim, que eu tinha que respeitá-la, porque ela não pensava assim. Todo mundo ficou chocado. Por que só comigo, né? Fatinha, por que você? O que exatamente você disse nessa roda, se é que você poderia falar para a gente? Sim, nós estávamos conversando sobre política, como são os homens dentro da política, como que eles têm a visão da mulher, que eles não têm a visão da mulher de estar dividindo uma cadeira com ela, e sim a mulher como aquela que busca voto para manter o mandato deles. Então, quando eu falei isso, a pessoa falou que não, que eu estava errado, que ela não tinha essa visão. Eu fiquei muito chateada. Eu falei, mas por que só o meu nome foi citado, que eu estava errada? Dormi. Você era a única mulher negra nessa roda? Sim, sim. Geralmente, em tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fui a negra. Eu sempre fui aceita pela minha capacidade de trabalhar, porque eu nunca tive preguiça de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de descobrir coisas novas. Mas eu era a única negra. E aquilo me incomodou. Eu falei, basta, sabe? Então, assim, eu cheguei, conversei muito com Deus, que eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé inabalável. Falei, Deus, eu não posso mais aceitar essa situação, porque a gente começa a ver fatos e a gente não dá atenção. Eu comecei a realmente a sentir o que o negro passa. Às vezes são pequenos detalhes, mas eles estão ali sempre marcados. Ó, você é negra, você não pode, o negro é limitado. Tá? O negro é limitado nas suas falas, no seu posicionamento. Todo o meu estudo, os meus cargos que eu tive, que eu busquei, que são importantes na minha vida, mas eu nunca realmente exerci aquilo que eu posso fazer. Eu sempre ganho cargo de como secretária de confiança. Apenas quando eu trabalhava na prefeitura, realmente eu exerci o meu cargo de coordenadora do cerimonial da Secretaria Municipal de Saúde. Conversei muito com Deus e quando eu estava acordando e dormindo, Deus falava assim comigo, você sabe qual é a sua profissão, o que você tem que fazer? Eu falei, mas Deus, nesse momento, ele falou, vai para a política. Eu falei, me candidatar? Sim, mas ouse. Falou 2 vezes ousar. Como falou ouse, eu abri meus olhos, chamei minha filha e falei, eu vou ser pré-candidata a deputada federal. Todo mundo assustou, mas eu peguei o telefone, liguei para essa pessoa, e avisei para ela que, a partir daquele dia, eu era pré-candidata. Todo mundo ficou assim. O que eu fiz? Eu comecei a buscar as bases que eu fiz com o meu trabalho durante anos e falei, olha, hoje eu sou candidata, agora eu não tenho um deputado, quem me defende sou eu mesma. Vocês vêm comigo? Sim, eu sempre tive um sim. Apenas uma pessoa falou um não comigo e falou que eu estava muito audaciosa, que eu tinha que começar como vereadora. Falei, não, eu vou começar com o que Deus me mandou eu ir ousar. Então, eu sou pré-candidata e me considero uma candidata a deputada federal. Quando eu trabalhei também dentro de um gabinete, eu não exercia a minha cabeça, a minha função de cabeça, estar ali pensando em articular. Eu servia para estar na rua, entregando santinho como cabo eleitoral. Então, isso tudo me incentivou, porque eu tenho ideias, eu tenho capacidade. Eu não vejo hoje, como sempre vi, a mulher negra, o negro, o pobre como coitado. Vejo, sim, uma pessoa que precisa de oportunidade, que é o que nós precisamos, de oportunidade para mostrar a nossa capacidade, que às vezes nós nos limitamos porque a gente não tem oportunidade. Então, eu agora, nesse momento, eu vi que chegou o momento de eu ter voz, poder transmitir para as pessoas o que eu passei e que eu cheguei até aqui. Se eu cheguei, por causa da audácia mesmo. E eu quero acreditar nessa audácia e ir. Por isso, eu sou pré-candidata a deputada federal. Muito bem. Maravilha. Damos todo o apoio. A comunidade... Obrigada. Obrigada. Ótimo. O tema sobre políticas antirracistas tem alguma relevância para você? Se sim, quais seriam algumas das suas propostas para o fomento dessa luta?
Sim, com certeza tem. Minha proposta eu fui convidada há pouco tempo, conheci uma pessoa que me convidou, que ela acha que tem muito a ver o respeito e dignidade que eu prego para a mulher, principalmente para a mulher negra, num trabalho dela que também está engavetado, que é um projeto que chama-se Toda Maria é Mulher, voltado realmente para a mulher. Então, o que eu penso disso? Toda mulher passa por uma dificuldade imensa no seu caminhar. O meu projeto que eu penso é criar instituições que possam abranger um estudo não só de alimentação, mas de qualificar as pessoas, as mulheres, para a vida, tendo psicólogos, advogados, ensinos técnicos que abra diálogos, debate, que a mulher possa sair do trabalho dela, ir para esse local, sentar e debater, falar o que ela pensa da vida, o que ela almeja para a vida. Mas isso seria uma coisa que realmente eu preciso desse apoio público, não só da política, mas da sociedade em geral, para que a gente possa criar polos em todos os setores, em todos os locais, cidade, que tenha esse abraço da mulher, que a mulher possa se sentir abraçada com qualificação, qualificar e capacitar a mulher para a vida. Perfeito, perfeito. Você tem também uma participação ativa, né, falando em mulheres, em vários projetos comunitários junto à Prefeitura de BH, né, em especial fazendo projeto em prol da mulher em geral. Uhum. Você poderia citar alguns desses projetos? Olha, quando eu estava na secretaria, eu trabalhei com núcleo de mobilização social, que eu entrava dentro dos aglomerados mesmo e conversava com as mulheres, até no comportamento dela do dia a dia, buscava essa mulher para uma realidade que ela tem que começar a se educar dentro do lar dela, como cuidar da família, como cuidar da casa, como cuidar da higiene, que é fundamental dela. Outro projeto que fala da mulher é quando eu estive também como vice-presidente do PSDB Mulher aqui de Minas Gerais, que eu era tipo uma tutora, porque a mulher ela não tem que pensar só no dia a dia, mas pensar nela, como se vestir, como se portar, no comportamento dela, que foi uma coisa muito importante. Inclusive, na época da campanha de 2018, eu adotei uma das candidatas para andar com ela mesmo. Olha, a mulher tem que ter postura para falar, mesmo que não fale as coisas certinho, né? Não pronuncia certo, mas ter aquela hombridade no poder falar, no poder se apresentar às pessoas. E agora, nesse finalzinho do PSD, eu instruí as pessoas para a vida, porque é muito difícil, às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa em prol dentro da comunidade dela, mas não sabem como começar. Por último, esse projeto que Toda Maria é Mulher, que é um projeto muito grande, inclusive é um projeto de uma casa de caridade, onde é um projeto de uma espiritualidade, que é um encontro de todas as mulheres, para as mulheres avançarem. Por quê? Porque não é só através vamos supor, de uma casa espírita, de uma igreja católica ou de uma igreja evangélica que se trabalha o social, mas é buscar essa integração, já que estamos num país, o Brasil é laico, o Brasil é um país laico, então a gente poderia trabalhar essa união, porque o bem está em todos os lugares, em todas as religiões. Então seria esse fomento que eu gostaria de ter, a união da mulher, unir a feminilidade das mulheres em um só projeto, para o bem.
É interessante você falar sobre isso, porque desde tempos coloniais, a mulher negra sempre teve um papel relevante, né? Tanto para cuidar dos seus, né, na senzala, quanto até dentro da casa grande, né, tendo que cuidar da alimentação, né, da família branca, tendo que cuidar dos filhos delas e, Uhum. e dessas famílias brancas também. Então, parece que isso atravessou gerações. Isso. Essa é a impressão que eu tenho. E que temos agora, através desse seu testemunho, aí uma prova de que a mulher preta continua firme e forte à frente dessas, dessas políticas, né? Estava aqui um dia conversando com a Jéssica Moreira, ela é uma das cofundadoras do projeto Nosso Mulheres da Periferia, em São Paulo, e ela falando justamente sobre isso, né? Que a mulher sempre na periferia sempre esteve à frente desses movimentos Uhum. sociais, né? Caso tenhamos um presidente negro um dia, porque já tivemos o Nilo Peçanha, mas tem mais de 100 anos. Muito Acho que o mais. próximo, ou a próxima, pode ser uma mulher negra na presidência? Sim, acredito sim. Eu acredito que as mudanças estão ocorrendo porque o negro hoje, que sempre foi discriminado por tudo, ele está clareando a mente, ele não aceita mais esse tipo de tratamento, ele quer respeito e dignidade porque ele é. Não é porque as pessoas nos julgam a cor da nossa pele que a gente não pode. Para que chegássemos, a gente possa alcançar esse patamar, nós precisamos sim que cada vez mais que as mulheres tenham ousadia de, pelo menos, se candidatar a cargos públicos que possam nos chegarmos até lá. Olha, que nós temos uma senadora negra, uma mulher forte, ela pode chegar lá. A gente só precisa de oportunidade de voz. Se a gente compara, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, nos Estados Unidos, a população preta deles é bem menor que a nossa, entre 12% e 13%. A gente passa dos 56%. A diferença é que a população preta lá se impõe. Por que a gente aqui ainda não se impõe? O que você teria a dizer sobre isso? Por que a gente não é mais forte politicamente? Eu acredito no medo, no receio, porque a população, não só negro, mas os pobres, eles têm medo de a luta, eles têm medo, vamos supor, se eu fizer isso, eu vou perder o meu emprego, como que eu vou levar o sustento para minha família? De onde começou esse medo? De onde provém esse medo todo? A meu ver, esse medo vem há 134 anos atrás, quando o negro foi libertado, né? Ele foi liberto, ele foi para as ruas, e lá ele teve que se virar para comer, para morar e criar seus filhos. Então, o pouco que ele fez, ele tem medo, porque na vida toda ele foi chicoteado, ele foi tratado como nada, como lixo. Então, esse medo cresceu. Esse medo eu posso relatar porque minha mãe e minha avó sempre tinham medo, medo de passar fome, medo de faltar alguma coisa dentro de casa para os filhos. Então, com o passar do tempo, a geração vem mudando, o negro vem se impondo. Eu me impus porque eu sozinha criei a minha filha, sem pai, sem ninguém, criei minha filha, formei minha filha e até hoje eu luto sozinha com Deus, lógico, que está ali sempre presente comigo, da minha garra, porque o meu ansejo é transformar, sabe? Não deixar que isso me atinja os meus netos, os meus amigos. Então, o medo acho que vem daí, o medo da necessidade de passar fome. Perfeito. Então, o medo cria outras possibilidades, você diz.
cria outras portas, Sim. né? Outras O portas. medo cria barreiras, né? Isso faz com que a gente busque novos horizontes, é isso mesmo? Exatamente. Hoje, sim, hoje o negro, através da educação, do estudo, que abre um leque, o negro clareou a mente. Ele sabe dos seus valores, da sua qualidade. Ele se valorizou e quis o respeito, primeiro se respeitando a si mesmo. Então, hoje as coisas estão mudando. Por isso eu te falo. Se hoje temos mulheres que estão na política, são poucas, mas estão, já chegamos a uma senadora negra. No centro do Roda Viva esta noite, a governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Senado Federal e primeira mulher negra a governar um estado no Brasil. Ela já contava 20 anos de carreira pública quando assumiu o governo do Rio de Janeiro em abril deste ano. Benedita da Silva era vice de Antony Garotinho, que renunciou para concorrer à presidência da República. Assumiu sem um processo de transição, já que o PT do Rio de Janeiro estava rompido com Garotinho desde 2000. No cargo, sem maioria na Assembleia e buscando a ajuda do governo federal para enfrentar o crime organizado e a violência, Benedita tentou reeleger-se governadora. Perdeu para Rosinha Garotinho, que venceu a disputa já no primeiro turno. Filha de lavadeira, também lavou roupas. Foi vendedora ambulante, empregada doméstica e líder comunitária da favela. Da liderança no Morro à militância do PT, Benedita da Silva marcou sua atuação política trabalhando junto a associações de favelas e organizações não governamentais de defesa dos direitos das mulheres, dos negros, dos excluídos em geral. Ela mesma, nascida sob o signo da exclusão, é ao mesmo tempo símbolo e resultado dessa luta. Mulher e negra, adquiriu projeção política nacional, conquistando espaços num cenário tradicionalmente branco e masculino. Quem sabe amanhã uma presidente negra? Por que não? Por que não? Trabalhos com comunidades quilombolas também seriam pauta do seu governo? Sim, todas as pessoas que estão envolvidas nesse núcleo, elas fazem parte da minha caminhada, da minha trajetória. As pessoas elas querem uma expectativa de vida. A população, na verdade, ela não busca muito, não, mas ela quer simplesmente o direito dela de ter uma vida normal para ela, para a família, ter o alimento em casa, ter uma saúde de dignidade, porque é um absurdo a nossa saúde, a nossa educação. É um absurdo as pessoas, hoje ainda no nosso Brasil, passar fome. Então, sim, todos que estão, inclusive até a população branca, que é carente também, mas eles têm uma vantagem, que as pessoas falam, não, o branco está bem, o branco é bacana, só o negro que não, você entendeu? Nós fizemos aqui uma entrevista recentemente com a deputada estadual Andréa Jesus, Sim, conheço. do PT. E ela tem feito um trabalho muito bacana junto a comunidades quilombolas também. Né? Imaginei que você tivesse foco nisso também. Né? Creio eu que, independente de partido, a pauta maior aqui seria o fortalecimento da comunidade preta. Né? Você é candidato por qual partido? Eu sou pelo PSD. PSD. Isso. Tá. Muito bem. Fátima, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. O Minas Negras Gerais quer te agradecer de coração pela oportunidade de estar conversando com a gente aqui. Espero que possamos conversar outras vezes em debates, em lives, aqui no nosso canal. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. A mensagem que eu posso deixar é o seguinte: eu vivi isso tudo que eu comentei com vocês, da minha trajetória, do que eu passei. Eu sempre tive que trabalhar muito, inclusive até viajando, mas consegui chegar pela minha garra, por acreditar,
E eu gostaria que todo mundo, todas as mulheres, todo o povo preto se espelhasse um pouco em mim, porque eu venho de uma família muito pobre e hoje todos têm estudo, têm capacidade. Assim como eu cheguei, eles também podem chegar. E chegar até muito mais, porque o mais eu não fiz, porque eu nunca tive tempo para parar e visitar tudo que eu fiz. O pouco que eu fiz foi aquele tempinho. Então, assim, eu não conheci realmente muito ir dentro de quilombos, porque eu tinha que trabalhar para o sustento da minha família. Mas o pouco que eu fiz, eu agradeço muito pela oportunidade. E gostaria que as pessoas, se hoje eu estou sendo audaciosa em me candidatar a deputada federal, qualquer mulher, qualquer preto pode também chegar. Então, eu gostaria que qualquer preto fosse ousado. Ousa-se cada vez mais. Lembre-se da águia e voe até onde você puder. Uau! Obrigada. Vai inspirar muita gente. Muito Obrigada. bem. Conversei hoje com a candidata a deputada federal pelo PSD, Fátima Cunha, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fátima Cunha é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra gente. Força. Axé. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.